você buscava um princípio subjacente que explicasse aqueles resultados. No segundo momento vem a ideia de simetria, você encontra a simetria e depois procura um princípio subjacente que dava conta daquelas simetrias, né? Mas, por exemplo, agora a gente está na fase da simetria. Aqui a gente está vendo uma simetria, mas você sabe que se dá um zoom ali, já era, não tem mais simetria, acabou, né? As massas ali que se esperavam ser iguais são diferentes, né? Então eu pergunto, senhor, será que tudo que a gente pode fazer é só esse ponto de vista efetivo? A gente pode só chegar numa camada e nunca chegar tão perto da verdade quanto a gente quer, já que o empirismo não é suficiente, a simetria não é suficiente? Qual seria o próximo passo? Empirismo, simetria, será que tem algo a mais, né, que vai aproximar a gente de uma nova coisa? O que o senhor pensa nesse sentido? Olha, eu não vou dizer assim, eu já estou contaminado, né? Então o que eu vou dizer para você já não é minha ideia, né? Seria desonesto. Eu aprendi a pensar assim, vamos dizer assim, a escola colocou. O professor Dirac dizia isso. Ele dizia, o que está faltando, o que nós não estamos vendo, é novas formas de matemática. Né? A última vez que o professor Dirac esteve em Trieste, foi em 1982, né? Em 84 ele morreu, 83, a última vez que ele foi, 83, né? Ele falou, a supersimetria estava bombando, as teorias de Young-Mills finitas, né? Super Young-Mills estavam bombando, e se falava, bom, agora é a chance da gravidade quântica ser compreendida. E o Dirac dizia, a física, ela vem trabalhando fortemente com, bom, aritmética, nós estudamos álgebra, análise, geometria, geometria diferencial, topologia. O que o Dirac estava dizendo é que talvez o que esteja faltando para nós seja uma nova matemática. A gente não chegou a uma matemática que nos revele isso que você está falando. Depois da simetria, a teoria de cordas, né? A teoria de cordas já dá um passo além, no sentido de trabalhar com objetos estendidos, mexer na dimensão do próprio espaço-tempo. Né? Nós não vivemos num mundo quadridimensional, nós vivemos num mundo 10-dimensional, 6 dimensões a gente não tem acesso ainda. Então você vai assim, percebendo que você é parte de um todo muito mais amplo. Mas o que o Dirac dizia, que qual é o próximo passo? O próximo passo, ele dizia, é uma nova matemática que nós não temos ainda. Nós temos que sair vamos dizer assim, do subjugo da geometria, da topologia. Isso tudo foi muito importante, mas a gente precisa de algo mais para compreender o que está por trás dessas estruturas. Era a visão dele. Assim, eu francamente falando, né, eu gosto dessa visão, né, assim, a nossa escola trabalhava muito dentro dessa visão, né, então o professor Salan ia muito nessa pegada. Então eu já me considero uma pessoa contaminada para poder dar a minha opinião pessoal. Eu não consigo pensar fora disso, minha cabeça não vai e além disso do que eu ouvia desses caras. Mas assim, talvez possa haver outros caminhos, mas assim, certamente eu acho que o professor Dirac tem razão no sentido de que a física do século XX, se a gente for olhar os desenvolvimentos grandes da física fundamental do século XX, hoje a gente vê a matéria condensada indo na mesma pegada de uma matemática mais avançada, né? Todo esse estudo dos materiais topológicos e semimetais, isolantes topológicos, eles já pedem uma matemática que nós, na nossa área, já temos, mas que está chegando na matéria condensada. E talvez esse seja o caminho, né? Por exemplo, a teoria dos números, a gente expressar a física através de outras matemáticas, porque quando você traz os números complexos, você chega sem mecânica, sem números complexos, você não faria mecânica quântica, né? Sem quaternions, a gente não faria também tantas outras coisas em física, né? Então, eu acho que talvez seja um problema de instrumentação matemática, porque o LHC está aí, o James Webb está ali, o telescópio Planck deu o que deu, né? E a gente não avançou tanto ainda. O LHC está indo, mas talvez a gente com o LHC não consiga chegar onde a gente espera chegar. Novas formas de matéria escura, energia escura, né? Da onde vem o bóson de Higgs? Afinal de contas, o bóson de Higgs é a origem de tudo, da massa. Da onde ele vem? Nós não temos ainda uma resposta para isso. Talvez falte uma matemática mais apurada, que é o que o Dirac dizia. Nós precisamos de uma matemática mais apurada para ir até onde os aparelhos não nos conseguem levar. Então, a gente talvez, LHC, vamos ver o que o James Webb pode dar para a gente em termos de observação astrofísica. Mas, se não der, é porque realmente o velhinho tinha razão. Oi, fala, Regina. Então, indo justamente nessa linha, já que é uma questão metafísica, teológica, eu entendi
achei bem interessante quando você explicitou que a matemática para Dirac não era uma linguagem na qual você expressa muito mais a realidade, mas que a matemática de uma forma é subjacente à realidade, e quando a gente não pode fazer o experimento, a gente tem que ir criando ou descobrindo matemáticas. É isso, né? E só que é diferente você criar de descobrir. Isso, certo. Exatamente. Ou você, a não ser que quando você cria a matemática, você de certa forma também criando um mundo, não é? Então, por que eu falo isso? Porque você tem razão. Ontologias, por que você tem razão? Ontologias plásticas são justamente essas ontologias que a gente cria, não é? Era para Dirac a ontologia plástica, ou ela existia, pré-existia, e a gente ia investigando, seja empiricamente ou matematicamente, mas seria uma realidade pré-existente, como é em Platão, que ela existe e você vai estudando, descobrindo, ou ela é plástica, efetivamente. Ou ele não chegou a... Não, o que ele dizia é isso. Posicionar assim. Você vai descobrindo, pela tua investigação, vamos dizer, ele era platônico nesse sentido. A matemática a natureza está embebida de matemática. Você que tem que mergulhar e descobrir esses mundos. E o que você falou tem razão, que uma coisa é descobrir, outra coisa você falou descobrir ou criar. Inventar. Porque para os físicos, toda essa discussão que vocês estudam sobre teoria de fibrados, né? Os fibrados existiam na matemática há muito tempo, mas os físicos só descobriram que existia na década de 50, no final da década de 50. A geometria euclidiana, a geometria riemanniana, a mesma coisa. A geometria riemanniana estava lá desde o século XIX, mas o físico Albert Einstein só descobre para a física, traz para a física a geometria riemanniana em 1915. Né? Então, é isso que é interessante. Se a gente entrar numa biblioteca de matemática, deve ter muita coisa ali que a gente ainda não descobriu. Os matemáticos já desenvolveram, mas a física ainda não sabe que existe. Está lá. Então é isso que a gente tem. E o Dirac dizia, porque isso, a liberdade de criação na matemática, não, você cria o jogo, cria as regras, né? E aí você tem que trazer essas regras para a natureza. Que já as possuía. Que já as possuía, é o que o Dirac dizia. Você acaba descobrindo que as regras coincidem. Professor, você conhece o Brian Greene, certamente, né? Oi? O Brian Greene. Sim, Brian Greene. Ele tem um canal no YouTube, né, que é o Scientific World Society, que ele propõe uma série de debates. Um desses debates era se a matemática é criada ou descoberta. E um cara trouxe um livro, né, de um inglês, ou quem é referenciado, uma posso buscar, porque eles referenciam tudo bonitinho, que o cara faz toda a gravitação universal sem usar matemática, só usando inglês, por exemplo. É mesmo, cara? Só usando palavras. Só usando palavras. Aí ele fala que a matemática não está na natureza, a matemática é uma obra humana, que nada tem a ver com a realidade dos fatos, né? Que isso aqui caiu, nada tem a ver com matemática, tem a ver com a essência da natureza em si. E que você pode usar diferentes tipos de lógicas, né, para descrever essa coisa. E a matemática é uma estrutura lógica. É interessante disso, de ver o que realmente sai daí, né? Não usar. Porque, segundo o Dirac, era platônico nesse sentido. Dizia, tanto é que ele tem um trabalho lindíssimo, né, de 1935, que é uma nova base para a cosmologia. Esse trabalho dele de 35, ele mostra como, com números adimensionais que você constrói a partir das grandezas fundamentais da física, você consegue construir a evolução do universo. É um artigo que você dá para estudante de ensino médio, porque é análise dimensional. É pegar a carga do elétron, a massa do elétron, a constante de Planck, a velocidade da luz, a constante de Boltzmann, a constante de Newton. Você vai pegando todas as constantes da física, vai combinando essas grandezas e você vai obtendo grandezas adimensionais, como constante de estrutura fina, ou grandezas dimensionais, e com isso é por isso que ele fala, uma nova base para a cosmologia. Então ele dizia, a gente vai compreender o cosmos através dos números que estão dentro dele, e que o Dirac morreu. O Dirac morreu em 1984, quando Dirac ele não ia, ele aparecia. Quando ele apareceu, a aparição dele em Trieste, em 1983, ele falou, a física não vai evoluir enquanto ela não souber a origem da quantidade de estrutura fina. O E2 sobre o H cortado C. Quer dizer, esse número é 1 sobre 137. Por que a natureza dá esse 1 sobre 137, que é tão decisivo para compreender a estrutura atômica?
Ele falou, se a física não conseguir dar uma origem para esse 1 sobre 137, e ele falou, o que está faltando aí é uma nova matemática. A gente só vai, não, com todas as matemáticas que a gente conhece, a gente não conseguiu resolver essa questão. Não era a visão dele. Estou colocando a visão dele. Depois você traz essa referência para a gente, poder mandar para o grupo. Falei. Então, esse artigo foi fundamental, porque a gente ficou praticamente 2 anos discutindo justamente essa dualidade. Haveria uma estrutura estável, dependendo como você vê, né? Você vê o todo e preza pelo valor da estabilidade, você vê simetria. Mas se você entra e vê as reações, vê isso em movimento, você, na verdade, você vai enxergar a simetria. Então, esse artigo foi fundamental porque eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, a República do Platão é um trabalho de exceção, porque o Platão já estava vendo uma crise iminente na sociedade ateniense. E a gente tende a entender a cultura grega clássica a partir do neoplatonismo, que é essa exceção do Platão. Então, na verdade, eu gosto de entender esse valor grego mais por Pitágoras. Porque pensa de maneira formal, e aí quebrando o gelo, os meus alunos de arte que estão aqui investindo devem estar um pouco assustados. O Farabi, por exemplo, contextualizando, ele está numa cultura pós-moderna. O que a gente está vendo como valor de beleza pós-moderna? Frank Gehry, os prédios colapsantes. Aqui no centro a gente tem um prédio que é todo torto. Então, cadê aquele valor de simetria? Quando é que se projeta um valor de simetria nas culturas? Em momentos de estabilidade, momentos classicistas, né? Momento em que Atenas vence os persas, momentos do Alto Renascimento. Mas no século XVI, por exemplo, você tem todo o conflito religioso, você tem as formas distorcidas. Né? Até o barroco é uma forma de criar o que o grego realmente via, o equilíbrio assimétrico. Se a gente compara com o Egito Antigo, que tinha uma simetria rígida e absoluta. Então, na verdade, esse artigo do Dirac foi fundamental para a gente perceber que ele não está projetando um valor de estabilidade, mas sim de equilíbrio. De equilíbrio que pode ser assimétrico e que inclui a mudança. Então ele não é um conservador, que a princípio a gente poderia pensar. Não é isso? Não, é isso mesmo. E a natureza, o nosso universo, só é estável, só adquiriu estabilidade do momento que a simetria foi quebrada. E quem violou a simetria? O bóson de Higgs. Então o bóson de Higgs é esse agente, né, esse anjo destruidor da simetria. Mas aí é importante. Mas então a simetria não é importante? Não. A simetria é importante porque ela é tão forte que mesmo ela sendo quebrada, ela deixa marcas indeléveis nas relações entre muitos parâmetros. Então é uma bagunça extremamente organizada. Será que a gente poderia associar simetria à busca pela estrutura do mundo? Sem dúvida. E a gente encontra a simetria se a gente busca mudança. Sem dúvida, porque a simetria está ligada a essa evolução. Quer dizer, o fenômeno, as simetrias elas vão aparecendo ou desaparecendo quando o universo vai sofrendo as chamadas transições de fase, que são as mudanças. Uma mudança acontece 1/100 de trilionésimo do segundo após o Big Bang. A outra mudança acontece 1/1000 de trilionésimo após o Big Bang. A outra mudança acontece 1/10 de bilionésimo após o Big Bang e a outra 1/100 de milésimo. Então, em menos de um segundo, o universo passa por várias fases. É um filme ou é uma foto? É difícil, né? É tudo bilionésimo, trilionésimo. E aí, com isso, o universo adquire a segurança dele e as simetrias vão sendo quebradas e outras reveladas. E aí a gente termina com uma simetria, que é a simetria do nosso mundo atual, que é a chamada simetria U, a simetria SU3, é uma estudada de matemática associada à física nuclear, é a simetria do mundo nuclear com a simetria do mundo eletromagnético. Então, o mundo, quer dizer, segundo, né, talvez quando Einstein dizia que Deus não joga dados, mas Deus brinca com as simetrias. Então o universo é um jogo, como você falou, e as transformações, as simetrias vão aparecendo ou desaparecendo com as transformações. Eu acho que essa tua colocação é muito interessante. Professor, estudar a simetria seria uma forma de arqueologia, talvez? Eu acho que sim, eu vejo isso. Porque
Você vai para o campo arqueológico, você descobre que vamos dizer, restos, né, repertos. A partir dos repertos você tenta reconstruir uma história de uma civilização. Então, se você... Uma aqui, antropologia. eu digo uma arqueologia do universo. Você pega o elétron. O elétron, vamos dizer, em 1897, você só conhecia o elétron. Aí quando Dirac escreve a equação bonita do elétron em 1928, ele vê, não, o elétron não está sozinho. Então ele já descobre o pósitron. Aí ele já prevê o antipróton. Então ele vai criando, ele vai descobrindo a civilização do universo a partir da simetria. Então a simetria, o que é interessante da simetria é isso. Imagina que você, às vezes eu brinco com os meninos de ensino médio com essa brincadeirinha infantil, mas assim, imagina que tem um gatinho seu sumiu, se escondeu atrás da geladeira, aí você só vê a pontinha do rabo. Aí, se eu te der só a pontinha do rabo, você consegue reconstruir o gato? A simetria consegue. Então, se você não conhecer o gato, mas conhecer só a pontinha do rabo e conhecer, vamos dizer, princípios de simetria do gato, você reconstrói o gato. Então, eu diria nesse sentido, simetria é uma forma de você fazer arqueologia, porque através de peças desconexas, o elétron está aqui, o quark está lá, o neutrino está lá, você começa a compreender que esses caras são estilhaços, né, de uma civilização mais ampla que existiu. E correspondências. Você consegue, a partir disso, voltar no tempo e reconstruir o universo primordial. Fala aí, Felipe. Eu vejo simetria como num sentido bem geral, talvez não no sentido mais técnico usado hoje em dia da palavra, mas como alguma propriedade qualquer que é compartilhada entre uma coleção de objetos. Então seria um mecanismo pelo qual você consegue simplificar a sua descrição da realidade. Porque você vai trabalhar com essa estrutura. Você não vai trabalhar com o próton, você não vai trabalhar com o nêutron, você vai trabalhar com esse octete. Você tem 8 objetos. Então, quando você vai escrever as duas equações da física, você não vai escrever para o próton, para o nêutron, para o sigma, para o lambda e para o psi. Você vai escrever uma equação para estrutura, para essa estrutura complexa. Então é uma coisa mais estruturalizada do que assim, particularizada. Então é uma forma de simplificar, porque algo que é muito complicado, de você às vezes você tem um conjunto imenso de equações, você reduz tudo a uma equação. Então a simetria ela tem. Aqui, por exemplo, isso aqui é possível porque tem uma simetria aqui. Essa equação só adquire essa forma simples porque existe uma simetria que é a simetria da relatividade especial, que é a simetria chamada simetria de covariância relativista, porque essa equação, ela mistura. Essa equação é importante também porque ela marca um momento importante da física. Até 1928, a física tinha a teoria da relatividade que caminhava numa linha e a mecânica quântica que estava nascendo, de 25, caminhava. Você não tinha uma ligação entre a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Dirac une as duas. Ele fala, por que não? Por que o elétron ele só é quântico? E se ele for relativístico, ele também vai deixar de ser quântico? Não. Ele é relativístico e quântico. Então vamos botar as duas coisas juntas. E aí dá essa equação. Então essa equação já é resultado de uma simetria, que é a simetria que está nos bastidores da teoria da relatividade especial. Por isso que a mecânica, a equação de Schrödinger é muito mais complicada do que a equação de Dirac, porque a equação de Schrödinger não tem relatividade. E essa é a razão vamos dizer, um pouco do ódio que o Pauli tinha do Dirac, porque o Pauli tentou desesperadamente colocar relatividade na equação de Schrödinger, ele não conseguiu. E Dirac conseguiu, com 26 aninhos conseguiu. Aí deu hater, né? Aí cancelou o Dirac. Pessoal, obrigado aí. A gente está na semana que vem.